Olá, pessoal. Deixa eu ver, acho que está funcionando ao vivo agora. Vamos dando início a mais uma live, esperando o pessoal entrar na live. Olá, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, acho que está funcionando. E vamos dar início hoje a mais uma live sobre direito sistêmico. Quero agradecer muito a participação de todo mundo na live de ontem. Recebi muitos feedbacks positivos, muitas pessoas interessadas sobre o tema, assim como eu, muito interessada sobre o tema. E hoje a nossa convidada está entrando aqui agora, Marília. Vou esperar você me adicionar aqui para eu aceitar, para a gente dar início a essa live falando sobre direito sistêmico e constelação. Será que é a mesma coisa? Será que é sinônimo? Inclusive recebi até perguntas com relação a isso e estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouco disso, um pouco sobre esse direito sistêmico com vocês, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, vamos entrando. E quero apresentar a Marília, então, enquanto ela me solicita a entrada, eu vou começar apresentando a Marília com o seguinte textinho, como ela se define, né? Na busca de conexão entre teorias e sentimentos em si, alguém que vem descobrindo um novo olhar para os conflitos, a arte de construir pontes. Achei isso tão lindo. Marília, deixa eu te adicionar aqui para você ir entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Marília. Opa, acho que caiu. Então, vamos lá. A Marília é presidente da Comissão Especial de Estudos sobre o Direito Sistêmico da OAB do Rio. Ela é mestra em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, pesquisadora do Grupo Direito e Cinema, vinculado à mesma instituição, mediadora judicial em formação, assistente de ensino da Escola de Direito da FGV, colaboradora científica e planejamento do Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico e é fundadora do curso Gestão Positiva de Conflitos, o curso GPC. Então, deixa eu adicionar aqui. Pronto, agora vamos ver se vai funcionar. Agora sim. Olá! Bem-vinda, Marília, que alegria ter aqui. Bom dia! Bom dia! Estava aqui lendo o textinho que você mandou se apresentando, que eu achei maravilhoso, e apresentando também o seu currículo, para quem não te conhece, quem está aqui no canal saber, né? Construir pontes, pois é, isso é muito lindo isso. E aí, Construir pontes. eu estava falando aqui que eu tive um feedback muito positivo da live de ontem, todo mundo muito interessado em saber mais sobre direito sistêmico. E eu quero quero passar a palavra para você, mas eu quero pedir licença de, antes de passar a palavra para você, responder só uma mensagem que eu recebi de uma pessoa falando assim para mim. Você não é advogada, você não estudou no Instituto Hellinger, por que você está fazendo a live sobre direito sistêmico? E aí, Uau! Que mensagem tá? Desculpa, perdão. não, passar a palavra para você. Quero começar respondendo essa mensagem que eu achei ela muito interessante e muito bem-vinda, porque é verdade, eu não sou advogada, eu não sou formada pela Hellinger, a minha escolha de formação em constelação seguiu outros caminhos, alguns caminhos da onde o Hellinger bebeu, né, na fonte do Hellinger, como Virginia Satir, Milton Erickson, e não estudando diretamente com os Zulus, mas pegando informações sobre isso e fazendo informações xamânicas. E, enfim, não vou ficar aqui falando do meu currículo, que não é um caso, depois eu gravo um videozinho para falar mais sobre a minha formação. Mas eu quero responder exatamente por que eu estou fazendo live de direito sistêmico sem ser advogada. Porque eu sou membro da Comissão de Direito Sistêmico, quis o universo que eu fosse parar lá, e sou muito feliz por conta disso, e eu acredito na transformação que a gente está passando, e eu acho que essa transformação
ela precisa passar, inclusive, em grandes estruturas, como a estrutura jurídica do nosso país. Então, é porque eu acredito nesse movimento, eu admiro muito as pessoas que estão envolvidas nesse movimento, eu sou uma entusiasta e estou aqui para colaborar da melhor forma possível. E como eu tenho um público que também não é advogado, mas que normalmente a gente sempre precisa de um advogado na nossa vida, né? Eu gosto de trazer esse tema para as pessoas entenderem o que é, conhecerem, porque poucas pessoas sabem o que é, como funciona, o que está por trás disso. Então, é por isso. Simples assim. E agora eu passo a palavra para você, Marília, para você se apresentar, dar boas-vindas, falar o que você quiser e já emendar nas perguntas que eu escolhi para a gente sempre começar, né? O que é direito sistêmico e para que serve o direito sistêmico pelo seu ponto de vista? Perfeito. Bom, muito obrigada, Silvia, pelo convite. Obrigada para todo mundo que está acompanhando aqui também. Para mim é um prazer enorme falar tudo isso sobre o direito sistêmico, sobre a postura sistêmica. Talvez eu prefira falar sobre a postura sistêmica no direito. Já vi que o doutor Sérgio está aqui, doutor Eunice também, e o meu colega de UFRJ também está aqui, então muito fico feliz com isso. E se você me permite até complementar, Silvia, a sua resposta, porque o que você está fazendo no direito sistêmico se você não é advogada e nem tem a formação X, né? Porque a pessoa é sistêmica independentemente de formação. Eu acredito muito na potência que tem uma formação e na necessidade disso. Acabei de falar aqui, né, que conforme meu colega de UFRJ está aqui, então eu tenho a formação de mestra, tenho a formação no direito, né, pela PUC. Só que a Eunice tem uma fala que eu gosto muito, a doutora Eunice, que ela fala que justamente o sistêmico, todo o direito é sistêmico. E eu acho que toda pessoa tem capacidade de ser sistêmica. E o que seria isso, na minha visão? Tá? Isso é a capacidade que a gente tem de olhar para aquela situação de uma forma ampliada e acolher eventuais emaranhamentos que existem ali, indo além do problema que aquele sujeito te coloca. Você é terapeuta, você é membro da Comissão de Direito Sistêmico da OAB do Rio de Janeiro, que com muita honra atualmente eu presido, e também da Comissão da Barra, e eu sei bem do seu compromisso. Então, estava escrevendo isso, exatamente. Então, assim, eu acho que a postura sistêmica é justamente essa capacidade. E não é uma capacidade que é mística, é esotérica, ela só é possibilitada por uma determinada formação. As pessoas buscam formações de acordo com os seus objetivos, né? Assim como... Oi, Alexandra, bem-vinda. Assim como as pessoas buscam terapeutas quando precisam de terapeutas, buscam advogados quando precisam de advogados. Quem vai buscar uma formação X, Y ou Z se adequa, se alinha com o posicionamento X, Y ou Z, né? Então, se você não se identifica com uma determinada formação, que bom! Isso significa que você é capaz de olhar para aquilo, acolher, ou não, ou de repente talvez nem se interessar, mas ir buscar o que toca no seu coração. Porque, assim, embora não tenha nada esotérico, eu acho que ser sistêmico é, antes de tudo, também você olhar para o todo a partir do que move o seu coração. Maravilhoso isso. Não sei, acabou que eu respondi a pergunta que fizeram para você, mas me veio aqui. Não, adorei a resposta. A Nath mandou uma mensagem falando que ela nasceu sistêmica. Nath, eu tenho que te dizer que eu acho que eu não nasci sistêmica, não. Eu nasci muito cartesiana, com pensamento muito limitado e linear. Só que o importante é que a gente pode desconstruir tudo isso para a gente acessar a nossa fonte, a nossa essência, porque realmente acho que todos nós somos sistêmicos de nascença, mas alguns nascem dentro de uma capa, uma cápsula, uma visão muito limitada, né? Muito enrijecida sobre a vida, que foi o meu caso, mas eu acho que eu também sou um exemplo prático
de como a gente pode se desconstruir para a gente se reencontrar com a nossa essência. Mas então vamos lá. A gente tem aqui a pergunta que eu fiz é o que é o direito sistêmico e para que serve? Que essa é a pergunta que eu vou fazer nessas 3 lives, tanto ontem com a Alice como amanhã com a Roberta e hoje aqui com você também. Quero, porque eu acho que cada um tem uma perspectiva, né? Então eu queria saber a sua. Perfeito, maravilha. Eu só queria falar que se estiver incomodando aqui, porque geralmente eu faço live de noite, eu acho que está um pouquinho de reflexo, mas acho que dá para me ver, né? Que o sol está batendo aqui. Eu tô te Que vendo bem. Tá, perfeito. A Eunice até colocou aqui a questão da interdisciplinariedade. Eu vou pontuar isso também daqui a pouco. Ela justamente antecipou aqui, já sentiu no campo a minha fala. Então, Silvia, direito sistêmico e constelação, tá? Obrigada pelo título, da forma como você deixou, como quando você me propôs esse tema, eu não fiz nenhum tipo de comentário, porque eu acho que ainda estamos precisando falar sobre direito sistêmico e constelação, tá? A comissão que eu presido se chama, não fui eu que dei o nome, justamente conforme eu falei, tem um presidente que veio antes de mim, que é o Sérgio, o Dr. Sérgio. Ela se chama Comissão Especial de Estudos sobre o Direito Sistêmico. E esse nome, eu nunca falei sobre isso, acho que lá, no próprio âmbito da comissão. Bem-vinda, Denise. E esse nome muito me agrada. Por que que me agrada? Estudos sobre o direito sistêmico. Bom, é uma comissão que fica dentro de uma OAB, uma Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição jurídica, certo? Eu vou tentar... Minha irmã entrou. Eu vou tentar... Minha irmã nunca entra, engraçado. Achei sistêmico, achei sistêmico. E Fernanda também, bem-vinda. Eu não estou conseguindo olhar para todo mundo, mas estou tentando aqui. E por que que me agrada o nome, Silvia? Porque eu acho que, conforme você acabou de falar, eu era muito rígida. Você tem uma formação diferente da minha, né? Mas eu acho que todos nós nascemos com uma certa flexibilidade, inclusive corpórea, né? Você percebe isso no corpo, mas também com uma flexibilidade de integrar e aceitar e não pessoalizar um determinado questionamento. Então, somos pessoas mais maleáveis quando crianças. A vida vai enrijecendo a gente, né? Vai enrijecendo a gente. E aí a gente começa a ter que se adequar na caixinha. A caixinha da super mulher que trabalha na Bolsa de Valores, a caixinha da advogada que só pode falar juridiquês. Inclusive, se eu estiver falando numa linguagem pouco acessível, vocês podem aí me falar também, que eu quero aqui dialogar com todo mundo. Pode deixar que eu sou a primeira a dar esse alerta que o juridiquês não faz parte do meu vocabulário. Não, antes de ser jurista, sou uma pessoa, um ser humano. Então, por favor, gente, vocês me avisem, às vezes é só a força do hábito. Então, assim, essas caixinhas a gente vai tendo que se enquadrar, né, conforme a vida vai passando. E tá tudo bem. Tá tudo bem a gente se enquadrar nessa caixinha. Se eu tiver que ir para o litígio como advogada, porque, enfim, meu cliente não quer, não se identifica com a postura sistêmica ou com a postura mais aberta ao diálogo, tudo bem. O cliente é ele. Ele decide, ele é adulto, conforme a doutora Eunice até pontuou ontem, né? Se você tiver alguma pessoa que não tem abertura para constelação ou para terapia X, Y, Z, tudo bem. Só que eu acho que a gente precisa primeiro, Silvia, de uma coisa que é o estudos sobre o direito sistêmico. E o estudo por quê? Porque o ser humano, justamente por ser essa pessoa que começou maleável e foi se enrijecendo, a gente enrijece o nosso pensamento também. E com isso, uma vez que a gente não consegue sair da mente, se a gente só fica vivenciando uma parada que a mente não consegue acessar, pode ter um ganho muito grande da pessoa ir para um outro estado de consciência. Ou pode ser que ela se feche de vez. Entende? Então, assim, qual é o meu compromisso atualmente? As coisas também mudam, tá? A vida é mutável, é movimento. Mas o meu compromisso atualmente é
fazer com que o direito sistêmico, ajudar a fazer com que o direito sistêmico, né, porque ninguém faz sozinho também, a gente tem toda uma rede. Por acaso eu estou num lugar X, mas se eu não tivesse toda uma rede que te inclui, muito obrigada por fazer parte dessa rede. Inclusive, você tem um conhecimento que eu não tenho, tá? Eu não sou consteladora, eu queria também deixar isso claro aqui. E que bom. Nada contra os consteladores, muitíssimo pelo contrário, adoro a constelação, como disse o Eunice ontem aqui, acho a cereja do bolo. Porém, ainda não me sinto capacitada para facilitar uma constelação. E se me sentisse, também não facilitaria dos meus clientes advogados, tá? Dos meus clientes como advogado. Mas, voltando ao que eu estava falando, justamente eu penso que a gente precisa alimentar primeiro a nossa mente, porque senão o corpo não se sente seguro para se entregar para aquela dinâmica que está sendo vivida. Então, o que eu percebo? Que a gente está numa mudança muito forte de paradigma, de cultura jurídica, de cultura social, aqui estendendo para todo mundo, que é seu público, né? Que eu acho que deve ser gente de diversos campos, em que a gente está cada vez mais passando da cultura do litígio para a cultura do diálogo. Isso é uma mudança de paradigma que já foi trazida lá atrás com o nome de sistema pelo Capra, pelo Mattei e por diversos outros, que você também muito admira, que eu já sei. Então, assim, o Capra e o Mattei, eles já tiveram essa mudança eu ia falar mindset, essa mudança de mentalidade, né? De forma de pensar, né? Então, eles já previram isso como sistêmico. Não é o sistêmico que a gente usa honrando e agradecendo tudo que nos foi deixado pelo Bert Hellinger, que foi quem sistematizou isso, tá? E que a gente agora trabalha com isso, acrescido de todas as outros aportes que você trouxe. Mas justamente o Capra e o Mattei, eles perceberam o quê? Trazendo aqui um pouquinho para o seu campo, para a gente tentar também dialogar. Nas ciências médicas, em diversas outras, a gente já percebeu que as partes do nosso corpo e de um todo se conectam. E qual é a definição mais básica de um sistema, gente? Assim, o que é um sistema? Um sistema, esquece o sistêmico, quem nunca ouviu falar, tá? Para a gente chegar no direito. Vamos primeiro partir do básico para chegar no específico. Do amplo para o geral, do amplo para o restrito. Então, um sistema nada mais é do que uma série de elementos que se conectam entre si e cumprem uma determinada função. O direito é um conjunto de leis, jurisprudência, decisões, doutrina, isso, aquilo outro, estudo, pesquisa, que vai se conectar à tentativa de fazer, eu não vou falar justiça, de dar uma prestação jurisdicional. Porque fazer justiça para mim é diferente do que fazer justiça para você, tá? Então, assim, uma vez que todo o sistema se conecta com esse objetivo, o direito sistêmico é o quê? O direito sistêmico, na verdade, ele é uma terminologia que foi trazida pelo Dr. Sam Storch, que começou a utilizar as constelações no judiciário, certo? Uhum. Obrigada, Dr. Sam, maravilhoso movimento. E a partir daí, isso também começou a se expandir de diversas outras formas. Veio a doutora Eunice, que está aqui assistindo a gente, fundou a primeira comissão de direito sistêmico da OAB, que agora já temos mais de 100 comissões espalhadas ao longo do Brasil. Ou seja, eu brinquei com a Eunice, a gente montou junto aqui, inclusive temos novidades em breve também. A gente pensou no sistêmico como uma árvore, né? Foi uma imagem que foi pensada pela doutora Eunice também. E a gente pensou no sistêmico como uma árvore que se compõe de diversos veios que formam os galhos. E essa árvore seria o direito sistêmico, que tem um ambiente judicial, o ambiente do advogado, o ambiente do promotor, defensoria, tananã. E tudo isso vai se conectando de forma a você possibilitar com que tudo isso seja uma capacidade de trazer para o cliente um outro olhar sobre o conflito. Então, a minha posição de como eu vejo a postura sistêmica aplicada no direito, tá, Silvia?
eu vejo como uma possibilidade de ampliar esse olhar, tá? Trazendo uma forma de ver mais humanizada que ressignifique aquele conflito. E aí o advogado, o cliente, as pessoas que estão ali litigando podem abandonar. Litígio é briga, tá? No direito. As pessoas que estão ali litigando podem olhar para aquela situação e, eventualmente, ver uma forma mais fluida de desenvolver aquele litígio. Porque ontem você mesma colocou aqui no seu canal uma frase que eu amei. Eu amei, gente. A Silvia tem uma frase que eu gosto demais. Mas eu dou os créditos, tá, Silvia? Que é, você fala que humanos, a frase do humanos fazendo humanices, assim, sempre alguém faz alguma besteira, que eu faço alguma besteira, eu falo, gente, humanos fazendo humanices. Porque também não é todo tempo que a gente vai estar super fluido, não é, tá? A gente também aqui sai, briga, e isso também faz parte. Mas além do humanos fazendo humanices, você tem uma frase que eu gosto muito, que você trouxe ontem. Direito sistêmico é trazer a solução de dentro do cliente para fora. Você sai do ganha-ganha do ganha-perde para o ganha-ganha. Eu não sei se tu é mediadora, nunca te perguntei, mas essa mentalidade do ganha-perde para o ganha-ganha é inclusive muito desenvolvida na mediação. E aí como que eu vejo? Tá? Concluindo aqui o raciocínio. Eu estava justamente falando que é justamente esse outro olhar que possibilita com que o próprio cliente veja aquele conflito de uma forma diferenciada, tá? Se ele vai ver uma forma diferenciada, ele está disposto a ver de uma forma diferenciada, menos bélica, menos armada, né? Menos cheia de defesas, porque o adulto cria defesas, né? E tá tudo bem. Ele pode se utilizar de diversas ferramentas. E essas ferramentas, uma das formas de você utilizar isso é a própria mediação, que eu te trouxe aqui, né? Que usa essa terminologia. Temos também as práticas colaborativas. A gente tem o direito a partir do Código Civil, do Código de Processo Civil de 2015, ele começou a fomentar de forma legal, positivada. Positivada é escrita, ali dito e ratificado, tá? A partir desse Código Civil, já vinha havido um movimento, né? A própria Constituição, ela traz valores, enfim. Só que eu vou dar uma resumida aqui, tá? Por uma questão de amor ao tempo. E aí o próprio Código Civil, ele fomenta essa nova mentalidade. Aí depois a gente tem uma resolução, que é a resolução 125 do CNJ. Eu posso mandar tudo isso mais especificado para quem quiser, é só me mandar direct ou mandar para a Silvia, que eu falo, que já possibilita todas essas novas metodologias de soluções de conflito. O direito sistêmico não é uma metodologia, tá? Eu queria só deixar isso claro aqui, porque uma metodologia pressupõe um passo a passo, o que não acontece no direito sistêmico. O direito sistêmico é justamente essa forma de você olhar para o conflito. Beleza, Marília, já entendi, uma nova forma de olhar sobre o conflito. Você já falou 10 vezes. Mas como que a gente faz isso? E aí é que para mim vem o que me apaixona, me encanta, me move no direito sistêmico, que é a partir de você mesmo. Maravilhoso. Eu, Marília, só consigo prestar um atendimento sistêmico se eu não estiver querendo salvar aquele cliente. Então você virou a pessoa que é gratiluz, né? Como o pessoal chama, abraçadora de árvore. Não virei não. Mas às vezes, inclusive o meu movimento sistêmico foi curioso, porque foi o contrário disso. Apesar de eu integrar uma coisa que é mais, né, de você resolver as injustiças, eu sentia esse ímpeto de fazer, sabe, justiça, né, dessa forma. E agora o meu movimento está sendo justamente de acender mais isso, mas enfim. E aí justamente eu só vou conseguir atender aquele cliente sistemicamente se eu não estiver querendo salvar ele. Se eu enxergar ele como um adulto, compreender as demandas e eventualmente eu vou falar, então, o que seria um bom resultado para você? Porque o advogado, o cliente ele vai chegar no advogado
Ah, não, porque o meu marido eu sou de família, né? Eu sou advogada de família. O meu marido é uma porcaria, ele não faz nada, e aí vai descer, vai ficar 2 horas só criticando o marido, a mulher, enfim, quem for, tá? E aí ele vai descer a mão na pessoa. E aí você para, né? A importância da respiração também, do estado de presença, ferramentas que você conhece muito melhor que eu, inclusive. Na estado de presença, você faz um silêncio eloquente, às vezes, deixa a pessoa falar, inclusive aqui eu estou falando muito, mas você deixa a pessoa falar e aí você traz. Mas como é que era antes disso acontecer? Eu tive uma cliente que eu perguntei, foi até agora, foi na quarentena, a gente estava por Zoom. Eu até me arrependi, porque eu não estava presencialmente com ela, então acho que faltou talvez uma percepção um pouco maior para o momento que eu ia perguntar isso. E aí eu falei, ela estava com problema com o pai. Falei, como é que era isso antes de você se tornar adulta? Ela começou a chorar, que eu falei, eu não acredito que agora eu ainda estou longe dela. E assim, o atendimento é possível de ser feito online, tudo isso, né? Agora estamos passando por essa necessidade, mas são perguntas, Silvia, que você faz, e eu era a primeira a querer salvar o cliente. A minha formação no mestrado é Direitos Humanos. Então pense a pessoa que trabalha com direitos humanos, né? Atendendo. Eu pegava a carteirinha de Deus como juiz, como juiz não, como o João fala, botava no bolso e ainda saía por aí sem me dar conta de que era para mim mesma, né? De que eu estava querendo me salvar. E atualmente ainda tenho direto essa... Nessa pegadinha. Exato, mas hoje em dia já tem uma consciência maior. Então, aí, a partir disso, como é que a gente atende? A gente pode fazer esse tipo de pergunta, pode fazer uma petição, uma escrita que vai ser menos belicosa, tá? Que é uma escrita menos que você vai acusar menos a pessoa. Para quem não viu o filme História de um Casamento, veja, porque a própria Salvadora, meu colega de mestrado, meu amigo querido de mestrado, tô melhorando, Lu, tô melhorando. Então, a gente pode fazer uma petição mais tranquila. A gente pode, eventualmente, até ligar para outra parte. Se o cliente concordar, né? Lógico. Então, assim, são posturas, são ferramentas que partem do advogado e, eventualmente, assim, existe a constelação como uma outra ferramenta também, que é a cereja do bolo, tem seu lugar, né? A constelação foi sistematizada pelo Bert Hellinger, com diversas outras influências, e eu acho que isso tudo também passa um pouco pelo sistema de ensino, mas aí já é outro ponto. Mas a diferença do direito sistêmico para a constelação... Minha prima de Brasília, nossa, minha família tá sistêmica, essa live, Silvia. A gente fala de sistema para outro sistema, nossa, todo mundo está falando, tá? Demais, demais. E aí é isso, assim, basicamente o direito sistêmico. A Eunice, ela, que preside a Comissão de Santa Catarina, ela fez a cartilha, redigiu a cartilha do direito sistêmico da OAB de Santa Catarina, que tem eu como uma das colaboradoras externas, tem outros membros da Comissão do Rio também, que são o João Gilberto, o Sérgio. E assim, eu achei que ficou realmente bem redonda, ela não se propõe a dar um passo a passo, porque a gente pensa em cartilha, já parece que vai abrir um manual, né? E não é o caso. E o justamente tem manual, né? O sistêmico não tem manual. Então, já manda o link da cartilha, depois eu disponibilizo. Então é isso. Deixa eu interromper aqui. Quem quiser a cartilha, a Eunice mostrou cartilha também, e a orientação foi: manda inbox pra gente, que fica mais fácil a gente mandar o link, porque se eu postar o link aqui para vocês, não fica acessível, e se eu postar também na página, a Eunice até postou na minha página, né, na foto da live de ontem, mas não é clicável, então acho que o método mais fácil é mandar por inbox mesmo. Então manda para mim, ou então para Marília, que aí a gente dá um jeito do link chegar para vocês de verdade, para vocês não terem que digitar todas essas letrinhas, que às vezes é meio confuso digitar um link, né?
Joia, perfeito. Então é isso, assim, dando um resumão, né, que agora entra a professora aqui, vamos para o lugar de professora rapidinho. Só que eu sou uma professora que gosta de dialogar, viu, gente? Direito sistêmico seria justamente para mim, Marília. Não, mentira. Direito sistêmico foi essa terminologia trazida pelo SAMI, mas que atualmente eu vejo a visão sistêmica do direito como uma possibilidade de você olhar o conflito de forma ampliada, tecendo pontes entre as diversas formas de releitura do litígio, por isso aí que eu falo que eu amo trazer pontes, porque eu gosto também de conectar teoria e prática, educação educação e pesquisa. E eu acho que uma grande coisa que até o IBDCIST se propõe, ele é também a fomentar a pesquisa, e então seria um pouco isso, assim. O direito sistêmico é um olhar, ao passo que a constelação é uma das ferramentas que pode ser utilizada, que já vem sendo utilizada, inclusive, com bons resultados. Atualmente, ela é utilizada na Casa de Família, também, aqui do Rio de Janeiro, Santa Cruz. A Luísa Calmon é a pessoa mais indicada para dar essas informações da Casa de Família, mas não são sinônimos, não, tá? Pois, então eu quero bater bem nessa tecla, Marília, porque quando a gente estava falando e eu dei essa sugestão do nome, é porque, para mim, tem uma visão ainda da sociedade, em especial do leigo, dessa confusão, de achar que direito sistêmico é constelação, e também eu percebo que tem uma confusão de alguns advogados que acham que para exercer um direito de uma forma mais sistêmica, tem que se tornar terapeuta. E eu acho que o grande barato de ter uma terapeuta e uma advogada sistêmica aqui numa live conversando é a gente poder desemaranhar esse emaranhado. E uma das evidências de que esse emaranhado existe é porque entre as perguntas, eu abri a caixinha de perguntas, né? Enfim, chegaram algumas perguntas e algumas perguntas falam algo parecido com: direito sistêmico é o novo nome da vara de família? Porque é como se as pessoas estivessem confundindo constelação familiar, direito sistêmico, vara de família, e estivesse criando um grande emaranhado. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para você falar um pouquinho sobre isso e trazer um pouquinho de luz para esse emaranhado todo. Vamos nesse laranja aí que você já iniciou. Ó, só queria colocar aqui que o Luciano, ele pediu indicações para quem quer dar os primeiros passos, tá? Então, vou aqui na cronologia também. E pediu Primeiro, também, desculpa falar aqui, ó, indicação de leituras e vídeos. Então, só para deixar. joia. Aqui a Débora até falou, a Débora é mediadora. Também fazia essa confusão entre direito sistêmico e constelação. Obrigada. Gente, vamos lá. Olhar sistêmico sobre o direito, uma identidade voltada para a atuação do jurista. Do jurista. Eu sou jurista, eu não sou terapeuta. Eu não posso facilitar uma constelação, tá? Não posso. Você, Silvia, consteladora, voltada para terapias, para fornecer coisas de aporte psíquico, para fornecer um olhar ampliado, né? Então, assim, percebam que são identidades que, inclusive, se propõem a objetivos diferentes, tá? Como eu vejo a constelação. Inclusive, me corrija se eu estiver errada ou se você tiver alguma coisa que eu não estou falando corretamente aqui, tá? No direito sistêmico, a gente trabalha muito com a constelação? Sim, trabalhamos. Para uma revisão interna. Eu fiz, sei lá, acho que talvez mais de 6 constelações ano passado. Então, assim, a constelação é a cereja do bolo. O que a constelação permite? Permite que você olhe para aquela situação que você está vivendo de uma forma ampliada. O nome constelação eu acho bom, não me agrada. Acredito em astrologia, eu pessoalmente. Deixa eu fazer um parênteses no nome da constelação. Uma vez, um amigo meu alemão me falou que o nome constelação no Brasil só é constelação por um erro de tradução, porque foi do alemão para o inglês, do inglês para o português. E se tivesse traduzido direto
do alemão para o português não seria constelação, seria posicionamento. Posicionamento. Isso, porque faz todo sentido, que a constelação trata exatamente de posicionamento, né? Inclusive, uma das técnicas difundidas pelo Bert Hellinger é a ordem, que fala exatamente de posicionamento. E aqui a gente está esclarecendo o quê? O posicionamento do terapeuta, o posicionamento do advogado sistêmico. Então, cada um no seu devido lugar. Cada coisa em seu lugar, gente, para ficar leve, para ficar leve. Então, assim, posicionamento é da hora. Ele botou, Luciano. Então, assim, justamente, houve essa confusão. E eu acredito, eu adoro astrologia, mas acho que é muito arriscado a gente misturar questões esotéricas, espirituais, o que for, no direito. Ordem da ajuda, justamente a indicação que eu ia dar. Tem que ser leve. Ordem da ajuda é a indicação que fala sobre a atuação do advogado, né? Do ajudador, né? Na posição dele. Então, assim, eu acho que o nome constelação ele abre espaço para essa confusão. Prefiro posicionamento também. Mas vamos seguir como está aqui. De repente, daqui a algum tempo, a gente já tem uma revisão disso. Então, para mim, o que a constelação permite? Permite que você acesse memórias inconscientes, memórias dessa criança que estava lá, conforme eu falei, de boas, recebendo tudo, né? Só que essa criança se tornou um adulto. Então, essa criança vai manifestar coisas que ela não manifestava, até de gerações anteriores, né? Gerações anteriores que eu falo aqui, não é mediunidade, não é espiritismo, não, tá, gente? É do próprio histórico familiar dela mesmo, pai e mãe. Pai e mãe, tá? Marília veio de um pai e de uma mãe, tá? Que se conheceram, eram duas pessoas, dois seres humanos cheios de defeito e deram origem a um ser humano chamado Marília, igualmente humana, cheia de defeitos, cheia de emaranhamentos, tá? E a partir disso eu posso manifestar na minha vida atual coisas que eu não tenho consciência e que faz com que eu tenha problemas repetitivos ou não, com que eu tenha algumas insatisfações. Aonde que essas insatisfações ou traumas, eu não vou usar a terminologia aqui específica, tá? De amor interrompido, de nada disso. Eu vou falar em trauma porque eu acho que trauma todo mundo compreende aqui, tá? Trauma, você estava andando de bicicleta e aí você bateu o joelho, vai ter que ficar com o joelhinho ali no gesso. Trauma é isso. Trauma psíquico, a gente faz a transposição, tá? Então, a Marília veio com esse histórico de vida. E aí, muitas vezes, a pessoa pode não fazer um movimento de reverência aos pais, não reconhecer os pais, né? Ah, Marília, mas os meus pais me abandonaram. Você está falando que eu vou ter que agradecer os meus pais? Eu não estou falando nada. Não estou ocupando o lugar dos seus pais. Só que eu acho que a gente tem que tentar trazer essa consciência de que viemos de um sistema, justamente essa coisa que caminha para uma determinada direção, que tem uma organicidade, que vibra numa frequência, e somos fruto disso. E os nossos pais nos deram o maior bem que a gente pode ter, que é a vida, né? Se não fossem eles, não teria Silvia e Marília conversando aqui, não teria, não sei, Débora comentando, né? Então, como que isso gera uma série de mudanças no mundo? Porque eles nos deram a vida. E é bonito demais isso, gente, por si só, né? É bonito demais, assim, eu sou encantada, assim. Eu acho que uma pessoa que vem no mundo já gera um efeito borboleta danado. Você quer falar? Quero, deixa eu falar, porque além da vida, eles ainda deram a oportunidade da gente evoluir, né? Porque exatamente como você falou, eu trouxe a bagagem do meu pai, da minha mãe, eu trouxe as imperfeições do meu sistema, aqueles emaranhados que vêm em memórias emocionais mesmo, e eu ganhei a oportunidade de aprender isso e transformar isso e transmutar. Então isso para mim é muito lindo. E aí, como a gente estava falando de posicionamento, quando a gente está fora do lugar, qualquer que seja a questão, a gente gera conflito. Quando a gente gera conflito, a gente precisa o quê? Do advogado para intermediar, para resolver o
conflito. Então, para mim, tudo está assim, lindamente linkado. Perfeito. E era aí que eu ia chegar, só que agora eu inclusive reparei aqui que tem a Carmen Cavalcante, que eu acho que é minha prima também. Mas eu não tinha ela no Instagram, mas ela é psicóloga e ela colocou a questão do campo morfogenético. O campo é uma coisa que eu acho super interessante, mas eu vou deixar aqui para uma live da Silvia, porque ela vai falar disso muito melhor que eu. Então, eu vou só retornar aqui para o direito. A gente justamente tem essa posição, né, naquele sistema que a gente tem que honrar e olhar para tudo que nos antecede e somos os... Quem não tem filho, né? Meu caso. Nós somos os menores daquele sistema, tá? Então, assim, como que isso pode descambar no judiciário? Uma pessoa que está ali num emaranhamento, que se tornou tão grande, que chegou ao que a gente chama da última rácio, né? Que é, eventualmente, a última instância de resolução de problemas, assim, até no direito criminal, eventualmente. Eu atuei um pouquinho no criminal também. Então, assim, são problemas que podem descambar no judiciário e que a partir de um outro acolhimento por parte dos advogados e de todo o sistema de justiça se torna muito mais leve. Então, é aí que se conecta a constelação, o direito, a postura sistêmica e o olhar sistêmico sobre o direito. Porque, eventualmente, a pessoa pode ter uma nova consciência a partir daquilo, acessar memórias, mas é ela que tem que decidir se ela só quer um atendimento sistêmico, se ela quer buscar um terapeuta para facilitar isso em outra esfera, né, para não sobrepor posicionamentos, porque quem busca um advogado quer um advogado. Em tese, às vezes ele quer um pai ou uma mãe. Mas aí o advogado que é sistêmico, ele vai perceber e não ocupar a posição de pai ou mãe. A mesma coisa eu falo do lugar de terapeuta. Quem busca um terapeuta quer um terapeuta. Às vezes quer um pai ou uma mãe. Mas também cabe ao terapeuta olhar aquilo e orientar, por exemplo, como eu faço, como eu tenho falado muito, inclusive um dos grandes motivadores para eu estar aqui fazendo a live de direito sistêmico é porque eu tenho clientes que precisam buscar novos olhares para os processos jurídicos que estão envolvidos, porque aquele cliente já se desenvolveu, já expandiu a consciência sistêmica, que entrar num processo nessa energia bélica que alguns advogados ainda têm muito enraizado, vai contra esse trabalho todo, é contraproducente e acaba emaranhando ainda mais as relações. Mas aí eu queria deixar claro também, a gente já passou dos 40 minutos de live, daqui a pouco nossa a conversa é boa. Que a gente eu não sou de falar muito não, engraçado, eu não sou de falar muito. É minha energia contagiando você, né? Aí eu faço sem parar. Mas olha só, então eu queria deixar claro que assim, direito sistêmico não é sinônimo de constelação. E a constelação não é a única ferramenta do advogado sistêmico, né? O pensamento sistêmico é mais um pensamento, um estado de espírito, uma percepção, o olhar que você traz para o mundo, do que simplesmente uma ferramenta. Né? A constelação é uma ferramenta terapêutica. O posicionamento de um advogado, ou de um juiz, ou de um promotor, porque a gente sabe que o direito sistêmico, né, se expandiu para diversas áreas do direito, você vai poder falar isso melhor do que eu, mas é todo um conceito. E se hoje a gente tem, da mesma forma como eu vejo, né, da mesma forma que a gente tem diversas terapêuticas sistêmicas, então o alinhamento energético é uma terapia sistêmica, a constelação é uma terapia sistêmica, o CNV é um conceito sistêmico, tem várias ferramentas que trazem a gente, né, para fazer contato, tem esse convite de fazer contato com o inconsciente, trazer para o consciente emaranhados que estão no inconsciente. Isso é só um estado de espírito, né, Marília? Isso é só uma expansão da consciência, que tem muito a ver com autoconhecimento. E aí, eu acho que a grande proposta do pensamento sistêmico é estimular o autoconhecimento para mudar o seu posicionamento na vida. Faz sentido isso para você? Absoluto sentido. Nossa, eu tô amando, Silvia, assim, porque realmente é uma coisa que eu estava conversando com um colega e ele falou, ai, já tô cansado de explicar que constelação não é sinônimo de aplicação sistêmica no direito. Eu falei, eu também já tô cansada, mas eu acho bem necessário.
porque é isso, né? São coisas diferentes, mas são ferramentas. Ferramentas, ferramentas. É o gesso que você pode eventualmente colocar aqui, ali naquele joelho, entendeu? Mas o trauma é mais profundo, você vai resolver as coisas, cada uma em seu lugar, né? Então, eu vejo assim, uma forma de você se autoconhecer, buscar essa expansão de consciência e, sobretudo, buscar se adultizar. Uma coisa que eu acho que a postura sistêmica permite, eu não sei se essa palavra existe, mas eu acho que é justamente essa adultização. E aí vem o desafio duplo, né? Porque atuo no direito sistêmico e eu não sou consteladora, eu ainda sou jovem, tenho todas as dores e delícias, né, de ser relativamente jovem, mas é justamente um movimento que permite isso. E às vezes é pesado, outras vezes nem tanto, mas como diz o Bert, no centro sentimos a leveza. Então, assim, se está fluindo para você, você está num caminho que pode ser mais sistêmico do que você imagina. Se você não está querendo salvar o seu cliente, se você não está querendo salvar os seus alunos, você já está bem aí, já está bem sistêmico, talvez. Sem saber e sem precisar constelar. Eu costumo dizer que existe, quando a gente está se debatendo, quando a gente está sofrendo ou angustiada por alguma coisa, é sinal de que tem alguma coisa fora do lugar. A minha definição de constelação é que a constelação é uma grande engrenagem. Se tem alguma pecinha daquela engrenagem fora do lugar, aquela engrenagem não vai funcionar direito, né? Então, e aí é onde a gente vai buscar recursos como um advogado. Então, as evidências são essas, não, tô fluindo, a engrenagem tá totalmente fluida e a sua vida tá seguindo adiante. Agora, emperrei em algum aspecto, né? Ou eu procuro um terapeuta, ou eu procuro um advogado, dependendo da questão, quem sabe procuro os dois, mas entendendo que são coisas distintas e posicionamentos distintos. Ninguém espera que um advogado se torne um terapeuta, assim como ninguém espera que um terapeuta se torne um advogado, um mediador, alguém que vai resolver aquele conflito numa esfera que não te cabe, né? Então, acho que é cada um no seu quadrado mesmo. Perfeito. E até depois eu quero posso fazer mais... te complementar muito rápido? É só porque a Débora... Desculpa, posso só perguntar quanto tempo a gente tem, Silvia, que eu fiquei um pouco aflita aqui. Temos 13 minutos. 3? 13. Ai, tá. É só porque a Débora colocou aqui, a Débora é mediadora, e ela colocou justamente isso. O protagonismo das soluções deve ser das partes. Porque a minha paixão com essas conexões, né? Eu escrevi um artigo recentemente, e entrou uma mediadora na hora que eu falei. Minha supervisora, inclusive. Porque que eu acho justamente que o protagonismo tem que ser das partes. Eu escrevi um artigo sobre isso que vai sair em breve num livro que eu acho que justamente quando a gente sai desse looping mental, a gente consegue justamente fazer o movimento de sair da caverna, né? Das sombras ali. E aí faz com que a gente consiga eventualmente até substituir a presença daquela figura ali que é o Estado juiz por uma solução dialogada que vai ser muito mais capaz de atender aos interesses específicos daquelas pessoas que estão negociando. Porque eu não vivo a realidade daquela pessoa que está ali, o outro advogado também não vive e o juiz também não vive. Então, por que não oferecer ferramentas para ela olhar de forma mais ampliada e elas mesmas tentarem ali chegar num determinado consenso e buscar uma solução sem precisar a imposição desse Estado juiz, quase como num lugar de pai, né? Era isso. E sabe que... Deixa eu só complementar isso também. Olha que lindo que você falou, porque é exatamente... guardando as devidas proporções, a mesma fala que eu trago para a constelação organizacional, né? Porque a gente acha, as pessoas estão muito viciadas com a expressão constelação familiar, como se fosse só um problema de família, mas na verdade a constelação, como é uma ferramenta, você pode usar em diversos lugares. E a constelação organizacional é exatamente isso. É desconstruir aquele papel do consultor que sabe tudo, que vai dar um parecer e dizer o que é certo, o que é errado para você, o que é bom, o que é ruim para sua empresa, e estimular o próprio dono da empresa, né, o próprio gestor da empresa, a enxergar aquilo com um novo olhar e encontrar soluções criativas que atendam às suas expectativas, porque ninguém sabe melhor
da sua própria empresa do que o empresário, o seu fundador, o seu gestor. E agora, para mim, fez todo sentido que o direito sistêmico também passa por esse olhar. Eu nunca tinha feito essa associação. Perfeito, eu adorei, assim, você falou também, né, da questão da empresa. E eu acho que é importante isso também, né, Silvia, a gente saber cada coisa em seu lugar. Porque justamente a gente atua em diversas funções na vida, né? Você aqui está como terapeuta, mas na sua vida você, enfim, compõe o seu sistema de amigos, o seu sistema familiar, o seu sistema de relacionamentos afetivos, você tem a sua questão de saúde, então esse olhar é um olhar que olha o todo. E eu acho que isso é encantador, assim. O constelador mostra que a decisão é da pessoa. Eu ia complementar com isso. Eu ia falar justamente isso, que quando a pessoa sai daquela posição de vítima, de quem está traumatizada, de quem está com algum problema, que não é um movimento, nossa, hoje eu saí, então eu saí. É contínuo, é diário, amanhã um novo problema vai se apresentar e a gente vai ressignificar, mas numa posição diferente, sabendo que aqui eu tô como advogada, que aqui eu tô como Marília, filha, aqui eu tô como dona da minha empresa e que eu sou um adulto capaz de tomar decisões que são minhas. Era o que eu ia complementar onde a Carmen chegou, minha prima. Maravilha. Aí eu quero colocar aqui duas perguntas, porque uma é qual é o benefício do direito sistêmico para o cliente. Eu acho que a live inteira veio falando isso, né? Que como isso é bom para o cliente poder ter esse outro olhar e sair desse ganha-perde e buscar um lugar do ganha-ganha, que é onde traz a satisfação interna mesmo e onde você pode se livrar do peso, entre aspas, que representa você estar num litígio. Deixando claro que não é só âmbito familiar, vale para qualquer área, Não. empresarial. Sim, perfeito. Né? Criminal. No criminal também, enfim. E que isso é muito mais um estado de espírito do que uma nova linha do direito, ou então, como veio na pergunta, uma substituição do nome da vara de família, que essa confusão agora acho que já está bem esclarecida. Né? Sim. Perfeito. E a pergunta que curso se faz para ser um advogado sistêmico? E aí eu acho que a gente também já falou muito sobre isso, eu quero que você traga um pouco mais de luz sobre a sua caminhada e suas escolhas, mas como a minha visão, né, embora eu não seja advogada, mas a minha visão, e eu acho que muito do que a gente falou ontem na live com o Eunice também, quem não assistiu, tá lá no meu IGTV, vale a pena assistir. Isso não é uma formação, isso é uma construção contínua, né? Perfeito. O pilar do sistêmico é a noção de que a gente é um organismo vivo dentro de um outro organismo vivo, que é a sociedade, dentro de um outro organismo vivo, que é o planeta. Enfim, a interação de vários organismos vivos e que a gente vai construindo. E aí eu queria ressaltar exatamente para sua fala, que o tempo inteiro você estava falando assim, não, por enquanto é isso, pode mudar daqui para frente. Nesse momento é assim, depois isso pode mudar. Então é essa consciência dessa constante mudança que a gente está sujeito na vida, né? Então, eu não gosto de dizer o nome de ninguém, mas então, só para quem fez essa pergunta, para ficar claro que não tem um curso que você faz e você sai com esse diploma e agora eu sou sistêmico. Isso é um trabalho em construção. O que você acha, Marília? Perfeito. Eu acho que assim, a pessoa que perguntou, eu não sei se ela já experienciou alguma atuação, alguma forma de atuar sistêmica, né? As possibilidades de experienciar isso são inúmeras, não só através da constelação. E então, assim, a primeira coisa que eu recomendaria antes de entrar num curso, apesar de eu ter acabado de falar que o aporte teórico alimenta a mente, isso é importante para a gente abaixar as defesas, o sistêmico ele tem muito do experiencial e de uma entrega muito ímpar. Então, assim, eventualmente você vai assistir alguma dinâmica sistêmica como para assistir mesmo e ver se aquilo ressoa em você. Né? E aí, se ressoar em você, você pode primeiramente buscar livros. Eu tenho os que eu indicaria aqui agora rapidamente, tá? Sobre a mudança, eu gosto de trazer da base. A mudança de paradigma, eu leria qualquer um do Capra e do Matei. Eu gosto muito da Revolução Ecojurídica. E eu gosto muito da sistêmica da vida.
Sim, sim. Até porque tu tem a formação do Gaia também, né? Que é muito mais rica do que eu posso sugerir aqui. Depois essa parte eu passo para você. Do Bert eu indicaria para um primeiro contato gente, aquele que é o rosa e azul. Esqueci. Esqueci o nome do livro. Ai, eu não guardo. Bom, então deixa eu dar uma sugestão do Bert. É o. Ih, acho que eu esqueci também, do apagão do Bert Hellinger, sabe? Porque a gente Será que começou. é o mesmo, gente? O meu é aquele que é do passado. Como que é? Meu Deus. Eu vou ter que postar depois o livro. Um Lugar para os Excluídos. Pronto, lembrei. Ufa. Não, o meu não é esse, não. Vale muito a leitura para compreender essa história do que a gente carrega do passado e quais são os efeitos colaterais de hoje. Claro que o livro base de Constelações Familiares, que é um livrinho fácil de ler, O que amor, o amor do espírito. O amor ah, do espírito, desculpa. Sou Helena. Obrigada, sou Helena. ainda bem que temos vários estudiosos de constelação aqui que ajudam a gente. O amor do espírito também E é o ótimo. Ordens da Ajuda. O outro que eu ia indicar era o Ordens da Ajuda. E assim, você buscar. São livros, eu acho que bem difíceis de leitura, são mais complicados. Então, eu sugeria isso para um passo 2, não para um passo 1, porque quem começar pelo Ordem do Amor vai querer parar e sair correndo. Pelo menos eu fiquei com essa sensação. Então, começa com um livro mais leve, mais fácil, e depois sim vai mergulhar para aprofundar nesses livros. Onde estão as Ah, é. Ah, maravilhosa. é. Sim, eu gosto muito dele também. Juan Garriga estava vindo para cá e foi interrompido justamente por essa pandemia e eu estou aqui com o coração batendo, esperando toda essa liberação acontecer para que ele possa vir. Os livros dele são incríveis e Onde Estão as Moedas é um excelente começo mesmo para a gente entender essa percepção dos emaranhados sistêmicos e da nossa posição em relação aos nossos pais. Inclusive em relação à prosperidade, por falar em moedas, e como eu trabalho, né, com coaching financeiro, com a constelação do dinheiro, vale sempre dizer que esse é um livro que eu recomendo muito para os meus clientes, para eles lerem e entenderem. E agora, olha, temos 3 minutos, Marília, com considerações finais. Considerações finais, quero agradecer muito, muito. Quero deixar claro aqui que não são coisas iguais. Por favor, gente, disseminem essa perspectiva. A constelação é uma ferramenta maravilhosa que não é a única de atuar sistemicamente. Together, acho que o Sérgio mandou uma indicação também, mas estão muitas as indicações aqui. E se eu pudesse trazer uma coisa mais... Eu ia trazer um caso, mas nem deu tempo. Inclusive, fica de sugestão, Silvia. Acho que para a galera que quer entender melhor, tem aplicação na prática, eu gosto muito da aplicação na prática. Fazer, de repente, uma live convidando vários advogados, aí você divide a tela, cada um traz um case. Mas hoje eu vou finalizar com uma citação de um livro, de um filme que se chama O Vendedor de Sonhos, e me move essa conexão com a arte. O meu mestrado é em Direitos Humanos e Arte, né, Lu? Que fala assim, é rápido. Então, honre... O menino, ele estava na morte do pai, tá? O garotinho estava na morte do pai. E esse cara, que é teoricamente um mendigo, fala: então, honre seu pai. Honre seu pai enfrentando seus medos, sendo generoso, criativo, sincero. Viva com sabedoria. Tenho certeza que seu pai, se pudesse, diria: não desista dos seus sonhos, meu filho. Não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar. Ai, maravilhoso. Fico toda arrepiada. Então é isso, gente. Ser sistêmico é honrar o caminho e possibilitar uma nova visão sobre a vida. Se você atua com conflitos, você encara diariamente conflitos na sua vida. Que bom ser leve e poder trazer isso de uma outra consciência e talvez até tocando a pessoa que está na sua frente, tá? É basicamente isso. Ilha, muito obrigada. Já estamos aqui na contagem regressiva dos 40 segundos. Adorei a ideia dos casos. Amanhã a live com a Roberta vai ser direito sistêmico na prática. E aí Maravilha. pode voltar com uma live com você para você
contar casos na prática, que acho que vai ser lindo, porque quanto mais as pessoas conhecerem a prática, mais elas vão desmistificar esse emaranhado que criaram, né? Muitíssimo obrigada para você, muito obrigada para todos vocês que participaram com a gente. Um beijo grande. Quem está chegando agora, falar no IGTV que vai ficar gravado. Obrigada, Silvia. Obrigada a todo mundo. E que bom que vai ter essa live aí amanhã. Pronto.